aí, gente, sejam bem-vindos ao canal. Sou Leonardo Guimarães, sou psicólogo e eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o transtorno de ansiedade social, que também é chamado de fobia social. Fiz uma enquete lá no Instagram recentemente e esse foi o tema mais escolhido, né? Então, quero falar um pouco sobre a fobia social e sobre o tratamento desse transtorno através da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho. Mas antes, claro, só quero te pedir para se inscrever aqui no canal, caso seja novo por aqui, deixar teu like no vídeo, porque tudo isso ajuda a mostrar esse conteúdo para mais pessoas, né? Então, se puder fazer esse favor, agradeço. Mas vamos lá então, a ansiedade social ou o transtorno de ansiedade social é uma patologia que faz a pessoa ter dificuldade, ter elevações da ansiedade em contextos de interação social. A ansiedade é uma emoção, ela é uma resposta natural que a pessoa tem em frente a diferentes estímulos e ela causa alterações fisiológicas, né, por ser uma emoção. Então, a aceleração do batimento cardíaco, alterações na respiração, tensão muscular, aceleração do pensamento, tudo isso acontece quando a gente está com a ansiedade elevada. A pessoa que tem o transtorno de ansiedade social, ela tem esses sintomas muito mais intensos em contextos de interação social, é onde ela tem mais prejuízo, né? Sendo uma emoção, então a ansiedade vai acontecer em diferentes momentos do dia, mas ela se torna um transtorno justamente quando esses sintomas, quando esse conjunto de características passa a ser muito intenso e prejudicar a pessoa, causar sofrimento na pessoa ou alterações no próprio desempenho, né? Na cognição é muito comum, prejuízo na memória, na atenção, na concentração. É muito comum a pessoa com a ansiedade elevada ter alguns prejuízos. A dificuldade para relaxar também, a pessoa fica com um pensamento muito acelerado, às vezes com um pensamento catastrófico, muito pessimista, né? Fica com dificuldade para se concentrar nas tarefas de lazer, às vezes a pessoa fica apresentando sintomas de insônia, privação do sono, acorda muitas vezes agitada, né, durante a noite. Tudo isso pode estar relacionado à ansiedade. E quando a pessoa tem o quadro então de ansiedade social, que é principalmente quando ela tem prejuízo e sofrimento nos contextos de interação social, existem 4 principais técnicas ou ferramentas, vamos dizer assim, de enfrentamento através da terapia cognitivo-comportamental. O primeiro deles seria o desenvolvimento de habilidades sociais. Como a pessoa tem a ansiedade muito elevada em situações de interação social, é comum que ela não tenha muita experiência, que ela não tenha muitas habilidades para interações sociais, né? Então pode ser uma pessoa que tenha poucos amigos ou que tenha dificuldade para se comunicar com pessoas em diferentes contextos, dificuldade para se expressar, e tudo isso gera muito sofrimento e, claro, gera privações importantes, né? Então a terapia cognitivo-comportamental visa reparar esses prejuízos desenvolvendo habilidades sociais. Outra técnica bem importante, bem frequente, são técnicas de relaxamento. Quando a pessoa vai ficar exposta a uma situação de interação social, pensando a pessoa que tem esse diagnóstico, né, de fobia social, ela vai ter picos de ansiedade. Se ela sabe, por exemplo, que ela vai ter que frequentar um local muito movimentado, com muitas pessoas, provavelmente ela pode ter elevações de ansiedade nos momentos que antecedem essa ocasião. Se ela sabe que vai apresentar um trabalho em público, dar uma palestra, alguns casos até almoçar em restaurantes, né, muito movimentados, a pessoa vai tendo elevações na ansiedade. Então as técnicas de relaxamento visam estabilizar a ansiedade antes das interações sociais. A respiração diafragmática é uma técnica que a gente usa frequentemente, assim. Então o que acontece? A pessoa tendo a ansiedade mais estabilizada, ela se sente mais segura porque ela sente menos os efeitos fisiológicos no corpo dela, então menos efeitos fisiológicos no organismo, né? Ela tem menos sensações de tensão e aí por isso ela tem mais confiança e mais segurança para realizar as atividades que anteriormente ela evitaria por conta da ansiedade. Outro aspecto importante é a reestruturação cognitiva. É comum a pessoa com qualquer transtorno de ansiedade ter algumas distorções da cognição, algumas distorções do pensamento, né? Ela ter processamento alterado das informações do ambiente externo. Na ansiedade social, ela pode ter crenças, ela pode ter percepções sobre ela de que ela é incompetente, de que ela é, de repente, desprovida de habilidades, desprovida de valor, que
que ela não consegue se expressar com as outras pessoas de forma comum. Então, às vezes, esse pensamento ele é muito intenso, ele é muito exacerbado, muito hipervalorizado mesmo, né? E aí, a reestruturação cognitiva visa ajudar a pessoa a ter uma visão mais realista, que seria, claro, ela perceber que no momento ela tem sim algumas limitações, algumas restrições, mas que ela tem a capacidade de desenvolver gradativamente essas habilidades sociais e que muito provavelmente o nível, né, de limitação dela não é tão intenso quanto ela teme ou quanto ela percebe. E por último, o enfrentamento, que é o aspecto mais importante da ansiedade social. A pessoa que tem a ansiedade muito elevada e que visa e que aprende gradativamente a evitar situações de interação social, ela teme muito, né, o fracasso, o desempenho prejudicado nessas situações. Então a terapia cognitivo-comportamental visa esse enfrentamento, ou seja, expor a pessoa a contextos de interação social. Só que esse enfrentamento ele é gradativo. Se a pessoa teme muito, por exemplo, a exposição em público, a avaliação, o julgamento, quando ela vai subitamente apresentar, vamos pensar no contexto acadêmico, né, apresentar um trabalho para muitas pessoas em um congresso, se ela já tem ansiedade social, se ela tem uma propensão à elevação da ansiedade, esse contexto, essa experiência vai ser muito desafiadora para ela. Então ela vai ter um pico de ansiedade muito elevado. Provavelmente o desempenho dela não vai ser tão bom e ela vai memorizar a experiência de fracasso, a experiência de falha, a experiência de ter tido o desempenho prejudicado. Por isso que o ideal, né, e o que se procura fazer com a terapia cognitivo-comportamental é chamado de dessensibilização sistemática. Ou seja, a pessoa teme, por exemplo, se expressar em público, né, dar uma palestra para um número grande de pessoas ou busca ter um desempenho melhor nos trabalhos da faculdade, interagir melhor com as pessoas, não é tão recomendado ela já ir direto para migrar muito subitamente, né, de um cenário de isolamento social para um cenário de exposição a uma multidão. Então ela vai gradativamente dessensibilizando esse medo que ela tem, essa ansiedade desses contextos sociais. Então a gente vai treinando, junto com o paciente, se criam metas de aumento gradativo de tensão, onde ela vai primeiro interagir com uma pessoa num contexto, de repente com alguém que ela já tenha mais familiaridade, que ela já conheça, aumentando gradativamente essa exposição para pessoas que ela visa que seriam mais críticas, mais julgadoras, que ela visa ou que ela teme, né, que o desempenho dela possa ser um pouco mais prejudicado, até que ela se sinta segura e que ela tenha memórias recentes e memórias realistas de situações onde ela tentou enfrentar a ansiedade social e conseguiu ter uma boa interação, ter um bom desempenho social. Por isso, claro, que se ela já tiver habilidades sociais e tiver o pensamento dela bem reestruturado, bem organizado, fica mais fácil ter um bom desempenho quando ela faz o enfrentamento. Então, por isso que se trabalha com esses 4 elementos na terapia cognitivo-comportamental para quem sofre com a fobia social. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, claro, peço que deixe um like e compartilhe. E de novo, se tu é novo aqui no canal, se inscreve por favor para acompanhar meu trabalho. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.